Eu preciso te contar o que aconteceu com o Gilberto. Não o Gilberto que você imagina. Não o cara que perdeu tudo por ser burro ou irresponsável. O Gilberto era inteligente, formado, bem empregado, gerente de banco há 12 anos. O tipo de cara que sabia exatamente como o sistema funcionava, porque passava o dia explicando esse sistema para os clientes. E mesmo assim, quase perdeu tudo, por causa de um carro. Eu conheci o Gilberto numa churrascada de amigos em comum. Ele chegou último, estacionou o SUV novo na frente da casa, entrou sorrindo, cumprimentou todo mundo com aquele aperto de mão firme de gerente de banco e a primeira coisa que disse foi: "Mudei de carro. Viram o da frente?" Todo mundo olhou. Todo mundo elogiou. Gilberto sorriu do jeito de quem esperava exatamente aquilo. Eu olhei também e pensei numa coisa que não falei na hora. Aquele sorriso ia custar caro. Me conta uma coisa antes de eu continuar. Você já fez uma conta de quanto o seu carro te custa por mês de verdade? Não só a parcela. Tudo, seguro, IPVA, combustível, manutenção, a desvalorização embutida que você não vê, mas que está acontecendo enquanto você lê isso. Se você nunca fez essa conta, fica aqui. Porque o que eu vou te mostrar hoje vai mudar a forma como você olha para qualquer carro estacionado na rua. Eu preciso te contar quem era o Gilberto antes de te contar o que aconteceu com ele. Gilberto tinha 42 anos, trabalhava no mesmo banco há 12. Tinha chegado a gerente de agência aos 34. Para os padrões da classe média brasileira, era um sucesso. Salário de gerente, plano de saúde, participação nos resultados no fim do ano. Mas Gilberto tinha um problema que ele nunca teria chamado de problema. Gilberto precisava parecer bem-sucedido. Não queria ser rico. Queria parecer rico. Tem uma diferença enorme entre as duas coisas e essa diferença é exatamente o tema de hoje. Na cabeça do Gilberto, o cargo de gerente de banco exigia uma apresentação à altura, gravata alinhada, sapato engraxado, relógio que não fosse ordinário e carro. Sempre o carro. O primeiro que ele financiou depois que virou gerente foi um sedã zero, R$110 mil. Parcelas de 2.200 por mês durante 60 meses. Durou 3 anos. Quando quitou a metade, ele negociou o carro como entrada para um modelo mais novo. Zerou o patrimônio que tinha acumulado no veículo, financiou mais e saiu da concessionária com aquele mesmo sorriso de quem acabou de vencer alguma coisa. Eu soube de tudo isso depois, quando Gilberto me contou a história completa. Na época da churrascada, ele chegou com o SUV e eu ainda não sabia que ele estava no terceiro financiamento seguido sem ter terminado de pagar nenhum. Deixa eu te mostrar a matemática do Gilberto. Não para humilhá-lo, para te salvar. O SUV que ele chegou na churrascada custou R$130 mil. Gilberto deu 30 mil de entrada, que era o valor avaliado do carro anterior que ele entregou. Financiou 100 mil em 60 meses. No Brasil, taxa de juros de financiamento de veículo não é caridade. No final dos 60 meses, Gilberto não ia ter devolvido 100 mil ao banco. Ia ter pago em torno de 160 mil só da parte financiada. Ou seja, o carro que valia 130 mil ia custar ao Gilberto mais de 190 mil no total, contando a entrada. Mas os números não param aí. IPVA de um carro de 130 mil. Seguro de um veículo novo e visado. Revisões obrigatórias na concessionária, onde um café expresso em xícara de porcelana vem incluso no preço absurdo que você paga para um profissional de jaleco trocar um filtro de cabine. Quando Gilberto somou tudo, e ele só fez essa soma quando eu sentei com ele depois do que aconteceu, o carro custava em torno de R$4 mil por mês. R$4 mil, todo mês, para um objeto que ficava parado e desligado 95% do dia. Thomas Stanley, o pesquisador que passou décadas estudando o comportamento dos verdadeiros milionários americanos para o livro O Milionário Mora ao Lado, descobriu algo que o marketing das concessionárias tenta abafar a todo custo:
A esmagadora maioria dos milionários de verdade, aqueles que têm dinheiro no banco e não apenas limite no cartão, não dirige carros do ano. Dirigem carros usados, quitados e discretos. Quem compra o carro de luxo 0 quilômetro, na maioria das vezes, é o cara que não é rico, mas que está gastando todo o seu fluxo de caixa para tentar convencer a sociedade de que é. O Gilberto era esse cara. E ele sabia de tudo isso. Afinal, era gerente de banco. A virada da história aconteceu num dia de dezembro. Gilberto chegou no banco de manhã cedo, como sempre. Reunião de diretoria às 9. Resultado do trimestre abaixo da meta. Corte de custos, reestruturação. E o nome do Gilberto na lista. Demitido. Depois de 12 anos. Ele me ligou naquela tarde. Eu nunca tinha ouvido aquela voz dele antes. Sem o tom de gerente. Sem a firmeza de quem passa o dia tomando decisões. Era a voz de um homem que acabou de olhar para o próprio orçamento e perceber que tinha construído uma vida que não conseguia sustentar por mais de 2 meses sem salário. A parcela do SUV vencia no dia 5, o seguro no dia 10. O condomínio do apartamento que ele alugava num bairro compatível com o cargo, não com o bolso, vencia no dia 15. E ele tinha de reserva de emergência exatamente o suficiente para pagar tudo por 2 meses. Talvez 3, se cortasse tudo que dava para cortar. 2 meses, 12 anos de trabalho, 12 anos de salário de gerente e 2 meses de reserva, porque o resto todo ia para as parcelas, para os boletos, para o custo de parecer bem-sucedido no semáforo. Aqui vem a primeira grande virada da história. Gilberto me ligou porque precisava de um empréstimo. Eu não dei o empréstimo. Eu disse que ia até a casa dele conversar. Quando eu cheguei, o SUV estava na garagem, brilhando, com menos de 1 ano de uso. Gilberto me recebeu na sala, sentado no sofá, com uma planilha aberta no notebook. Ele tinha passado a tarde fazendo o que devia ter feito antes de assinar qualquer contrato, calculando tudo. Eu sabia de tudo isso. Ele me disse, apontando para os números na tela. Explico esse negócio para cliente todo dia. Eu sei, eu falei. Mas quando é a gente, a cabeça funciona diferente. Funciona diferente. Morgan Housel escreve em A Psicologia Financeira que nenhum de nós é tão racional com o próprio dinheiro quanto imagina ser. Não porque somos burros, mas porque dinheiro carrega emoção. E nenhuma emoção é mais poderosa do que a necessidade de aprovação social. Gilberto não comprou um carro. Gilberto comprou a sensação de ser visto como alguém que venceu. E pagou um preço enorme por essa sensação. Henry David Thoreau, filósofo americano do século XIX, escreveu uma frase que o mercado de luxo odeia. O preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você troca por ela. Traduz o SUV do Gilberto para essa moeda. R$4.000 por mês. Se Gilberto ganhava R$40 por hora líquida, ele precisava trabalhar 100 horas por mês só para sustentar o carro. 100 horas. Mais de 2 semanas de trabalho. Todo mês. Para pagar um objeto que ficava estacionado na rua a maior parte do tempo. E agora, sem emprego, aquelas 100 horas viraram um buraco. Naquela noite, eu e Gilberto ficamos 3 horas na sala dele, fazendo contas que ele nunca tinha feito com a própria vida. A primeira conta foi a do carro. Se ele vendesse o SUV pelo valor de mercado atual, conseguia quitar o financiamento e ficar com uma diferença pequena. Não muito. A desvalorização já tinha feito o trabalho dela. Com esse valor pequeno, mais o que tinha de reserva, ele conseguia comprar à vista um carro de 40 mil, usado, quitado, sem parcela, sem a armadilha. A parcela de 2.800 que ele pagava por mês no SUV ia desaparecer do orçamento. O seguro ia cair para 1/3, o IPVA ia virar quase simbólico. A manutenção ia ser feita pelo seu Antônio, o mecânico do bairro,
que resolve o problema com peça boa e barata, toma café coado no copo de vidro e dá dicas de como o motor durar mais 100.000 quilômetros. No total, Gilberto ia economizar em torno de R$ 3.000 por mês só com essa troca. R$ 3.000, todo mês. Capital livre. A segunda conta foi a do que fazer com esses 3.000. Eu mostrei para ele o que acontece quando você pega R$ 3.000 por mês e investe durante 5 anos num produto conservador. Com o poder dos juros compostos, no final de 5 anos, ele não teria apenas 180 mil guardados. Teria perto de 200 mil, empurrado pela força silenciosa do tempo e da consistência. R$ 200.000. O mesmo dinheiro que ele estava enterrando no SUV para impressionar estranhos no semáforo. Gilberto ficou em silêncio olhando para os números. Eu explico isso para cliente toda semana, ele disse de novo. E eu entendi o que ele estava sentindo. Não era só arrependimento, era aquela sensação específica de saber que você tinha todas as informações e mesmo assim fez a escolha errada, porque a emoção foi mais forte. Aqui vem a segunda virada. Gilberto vendeu o SUV. Não foi fácil. Ele me ligou 3 vezes durante o processo, quase desistindo. Uma vez porque o cunhado fez uma piada no grupo da família quando soube que ele tinha rebaixado de carro. Uma vez porque o vizinho perguntou se estava passando aperto. E uma vez porque ele mesmo olhou para o carro novo, um sedã 2015 quitado em dinheiro, e sentiu uma dor física em comparar os dois. Mas fez. E me contou o que sentiu quando terminou de transferir o dinheiro e ficou com o documento do carro quitado na mão. É uma sensação estranha, ele disse. O carro é pior, mas eu me sinto mais livre do que quando tinha o SUV. Isso não é coincidência. É exatamente o que Morgan Housel descreve como a verdadeira riqueza. Riqueza é o que você não vê. São os carros que você decidiu não comprar, as parcelas que você não assumiu, as opções que você acumulou em vez de converter em objetos que impressionam estranhos. Dave Ramsey, um dos maiores educadores financeiros do mundo, resume com uma clareza que dói. Nós compramos coisas que não precisamos, com dinheiro que não temos, para impressionar pessoas de quem nem gostamos. O carro novo é o rei absoluto dessa categoria. Gilberto ficou 6 meses desempregado. Com o SUV, teria sido uma catástrofe. Com o carro quitado e o orçamento enxuto foi difícil, mas ele aguentou. Usou a reserva com cuidado, não entrou em dívida nova. E quando encontrou um novo emprego, o emprego que ele quis, não o primeiro que apareceu porque estava desesperado, o orçamento estava inteiro esperando por ele. Na semana que começou no novo emprego, me mandou uma mensagem. Só 3 palavras. Valeu a pena. Hoje o Gilberto dirige o sedã 2015. Tem um arranhão pequeno no para-choque que ele não mandou consertar porque não vale o preço. O carro está quitado. O seguro é simples. O IPVA é quase nada. E os R$ 3.000 que sobravam por mês foram parar, todo mês sem falta, num investimento que cresce em silêncio. Ele não chega mais nas churrascaras falando do carro. Mas quando a conversa vai para o lado de finanças, tem uma calma no jeito dele que eu não via antes. A calma de quem sabe que se o pneu furar amanhã ou a geladeira queimar, vai resolver sem precisar parcelar no cartão. A calma de quem pode pedir demissão se o novo chefe for insuportável. A calma de quem não tem uma guilhotina em forma de boleto pendurada no pescoço todo mês. Isso não aparece no Instagram, não tem foto boa, não gera comentário elogioso no grupo da família, mas é a única forma de riqueza que sustenta a sua liberdade quando a crise bate na porta. Existe uma cena que acontece todo dia no trânsito das grandes cidades que eu quero que você visualize. De um lado, o SUV de R$ 200.000. O motorista está suando frio, agarrado ao volante de couro, porque o aplicativo do banco avisou que a parcela cai amanhã e o saldo está no limite. Ele olha para o carro ao lado com uma pena silenciosa. Do outro lado,
No mesmo semáforo, um sedã de 2015 com um arranhão no para-choque. O motorista está cantarolando no rádio com o cotovelo na janela, absolutamente em paz com o universo. O motorista do SUV olha para o carro velho e sente pena. O motorista do carro velho olha para o SUV e sente gratidão, porque ele tem o equivalente a 3 SUVs investidos no Tesouro Direto. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do planeta, é famoso por dirigir carros com anos de uso. Sam Walton, fundador do Walmart, construiu um dos maiores impérios do varejo do mundo e dirigia uma velha caminhonete Ford toda amassada. Quando um repórter perguntou por que ele dirigia aquilo sendo bilionário, ele respondeu: "Onde eu vou colocar meus cachorros num Rolls Royce?" Eles entenderam a piada que a classe média ainda não entendeu. O seu valor como ser humano não é medido pelo pedaço de metal que te transporta até o trabalho. A pergunta que fica, e que eu faço direto para você agora, é essa. Quando a crise bater na sua porta, quando o emprego ameaçar, quando a oportunidade da sua vida aparecer exigindo capital rápido, a pergunta não vai ser que carro você dirige. A única pergunta que vai importar é essa: você dirige a sua vida ou as suas dívidas dirigem você? Se você se reconheceu em alguma parte dessa história, em algum momento que tinha o sorriso do Gilberto ao sair da concessionária, manda esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso antes de assinar o próximo contrato. Não precisa de comentário. Não precisa de explicação, só encaminha e me conta aqui nos comentários. Qual foi o maior gasto de status que você assumiu na vida e de quanto ele realmente custou para você? Não só em dinheiro, em paz de espírito, em opções que você não teve, em liberdade que ficou para trás. Quero ler o que você vai escrever.